Estamos, glória a Deus, firme na promessa do Senhor. Bom, essa noite nós temos também uma palavra poderosa do Senhor preparada para nós. Quero convidar a pastora Jonadak, que vai estar ministrando a palavra. No sábado nós tivemos o pastor Miguel, hoje pela manhã tivemos uma palavra testemunhal ministrada por mim, e agora à noite, pastora Jonadak, para encerrar nossa celebração de 22 anos, e é lógico que ela continua, né, em todas as nossas atividades e cultos. Vamos ficar de pé, irmãos, para receber a pastora Jonadak. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, para ouvir o Senhor falar pela instrumentalidade da Tua filha. Usa, ó Deus, e o Teu Espírito possa falar no nosso coração e nos trazer, ó Deus, a alegria, ó Deus, o revigor da palavra para mais anos pela frente até a volta do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Nós oramos assim, ó Deus, e sobre ela esteja mais unção ainda que o Senhor já tem derramado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra Amém. com a pastora Jonadak. Estou acostumado a falar graça e paz, né? Mas agora nós vamos falar glória! Amém. A glória do Senhor está neste lugar. Você crê? Em nome de Jesus. Então, antes de vocês sentarem, quero convidar vocês para ler comigo a palavra. A palavra do Senhor. Isaías. Eu estou nervosa, estou errando o lado da Bíblia. Livro de Isaías, do capítulo 53. Um dos meus capítulos preferidos de Isaías, porque fala do Senhor, né? Tudo que fala do Senhor é maravilhoso. Principalmente quando é no passado, as profecias, porque ninguém sabia como seria Jesus, né? Ninguém sabia. Mas os profetas já estavam sendo usados pelo Senhor para dizer como seria Jesus de verdade. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, mesmo se você já conhece essa palavra, mas que você prestasse bastante atenção, porque esta palavra que hoje vai tocar o seu coração, tenho certeza, e ela tem algo de muito especial para você. Amém? É só alguns versículos que nós vamos ler. A minha colinha aqui, senão eu fico perdida. O capítulo 53, do versículo 1 até o 7, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Manso e humilde era o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu gostaria de ler também capítulo 42, do versículo 1 até o 8,
que fala sobre o servo do Senhor. Vou ler primeiro esses capítulos, porque aí eu terei mais liberdade de falar, né? Sem precisar de ficar abrindo a Bíblia toda hora. Então, o capítulo diz assim, os versículos dizem assim, o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Deus falando. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e os espíritos ao que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei, te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere o que jaz em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vocês estão abençoados nessa noite, em nome de Jesus, para ouvir a palavra do Senhor, que todo espírito de confusão, todo espírito que possa perturbar, que possa te dar um entendimento contrário, seja repreendido agora no nome santo de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Todos nós entendemos essa palavra, amém? Ela fala sobre o Senhor Jesus. E aqui, a palavra que eu vou falar para vocês nessa noite, tem como título, a glória de Deus é Jesus, o homem que leva a bacia e a toalha. Eu tenho tanto prazer de saber essas coisas, de entender a humildade de Jesus, tão grande a humildade de Jesus. E eu quis dedicar essa palavra do homem que leva a bacia e a toalha, para que a gente possa entender o que é realmente ser discípulo do Senhor. Jesus era a glória de Deus. Jesus era tudo em Deus. Lá no começo, no primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia diz que eles estavam juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, durante a criação. Eles falam, nós. Ele diz, eu criei. Não, nós estamos juntos. Durante a criação. Jesus fala sobre isso. A palavra fala claramente. Nos primeiros versículos de Gênesis capítulo 1. Todas as coisas foram feitas juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas lá na glória, imagine você agora, se puder, feche os olhos e pense. Sentado no trono está Deus. E a Bíblia diz que Jesus está ao seu lado direito. O Espírito Santo é a vida de Deus. Mas um dia, concordados os três, Deus disse, eu estou cansado. Estou cansado de ver que o homem não entende que pode morrer todos os animais da terra, que a vida dele não vai mudar. Nenhum sangue de touro ou de bode pode me satisfazer. Porque o homem continua no pecado. Ele não entende que cada ovelha, cada boi, cada pombinho que morre, é porque ele errou. É porque ele não obedeceu. E ele acha, mata um pombo,
mata uma ovelha, quem pode mais mata um touro. E vai me satisfazer. Eu estou cansado. Estou cansado de sacrifícios inúteis. Eu quero um sacrifício perfeito. Eu quero acabar com isso. Porque, do contrário, quem vai acabar vai ser os animais da terra. Não vai sobrar nenhum. Imagina, irmão, se fosse hoje, hein? Com essa lei que está aí de não poder matar os animais e a gente pecar e precisar de matar um animal e não poder fazer isso. Vamos derramar o sangue dos animais. E olha como a terra estaria cheia de sangue. Mas houve um acordo entre eles. Eu quero um sacrifício perfeito. E você, meu filho, vai ser esse sacrifício. Jesus não questionou. Jesus não pensou. Como que eu vou fazer no meio daquele povo? Como que eu vou viver no meio daquele povo? O que eles vão fazer comigo? O que vai acontecer? Eu não vou ter o meu poder igual eu tenho aqui. Mas ele não questionou. Despiu a sua capa de príncipe do reino. Tirou a sua coroa e entregou na mão do seu pai. Isso é imaginação minha, viu, irmãos? Mas isso não é heresia. Pegou o séquito que todos os reis têm nas mãos. Entregou para Deus. Falou, eu vou, meu pai. Eu vou. Eu vou livrar o homem desse mal. Eu vou te dar o gosto de acabar com esses sacrifícios. E o Senhor falou, sim, meu filho, você será o cordeiro. O único cordeiro capaz de me satisfazer. Capaz de trazer paz ao homem. Capaz de tirar o pecado do homem. Jesus aceitando aquele sacrifício. Todos conhecem a história que ele nasceu de uma mulher. Se tornou homem. Irmãos, imaginem. A Bíblia diz que ele se desvestiu da sua glória. Ele largou tudo. Sem questionar. E sem saber exatamente como seria, porque depois que ele se tornou homem, né, ele dependia de Deus para guiá-lo, para falar aquilo que ele precisava. Por isso que Jesus não saía da oração. Jesus estava sempre nos montes, Jesus estava sempre buscando as madrugadas, Jesus estava sempre sozinho em algum canto, porque ele falava com Deus, ele buscava a presença de Deus, ele precisava da presença de Deus. Porque mesmo ele sendo Deus, naquele momento, ele estava despido. É como acontece com algumas pessoas que sofrem um acidente e vai parar no hospital e fica lá em coma. Imagina. Pode chegar e fazer qualquer coisa com ela não está vendo, ela não está sabendo. Se Jesus não tivesse total dependência de Deus, ele seria assim como nós. Não teria capacidade de entender as coisas, não teria capacidade de revelações, não teria capacidade de um entendimento, de uma sabedoria. Mas ele dependia do Senhor. E ele sabia como fazer. E ele buscava o Espírito Santo. Ele estava sempre em comunhão. Segurava naquela certeza de que ele ia vencer, porque Deus estava com ele, e tudo que ele fizesse seria para a glória do Pai. Eis-me aqui, Senhor. Estou disposto a morrer. Estou disposto a dar o meu sangue para fazer a tua vontade. E durante o tempo que Jesus ficou aqui na terra, ele amou o homem. Ele viu que aquele sacrifício era preciso.
ele teve aquele tempo para conviver, para entender, para aceitar, para buscar e para preparar o homem, para que o homem também entendesse. Não é possível continuar morrendo, nascendo, crescendo, vivendo, morrendo sem entendimento. Precisava entender. Queridos, não precisa de eu falar sobre Adão e Eva, mas eu vou falar um pouquinho. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem perfeito. Não havia mácula. O homem podia viver eternamente. O prazer de Deus é ter um ser com consciência, que o adorasse, sem ser uma marionete. Deus não quer marionete. Deus quer a sua consciência, o seu reconhecimento. Senhor, eu estou aqui porque sei que o Senhor é meu Deus, meu Criador. E o Senhor convivia com o homem para que ele chegasse a ser perfeito como ele. Os dois poderiam ser amigos, andar juntos, era isso que Deus queria. A sua descendência, os seus filhos. Mas Deus pôs o homem à prova porque aquele caminho era longo. E Deus tinha projetos, muitos projetos que ainda não foram realizados, porque o homem atrapalhou os projetos de Deus. Graças a Deus que existe a eternidade, né? Os dias, o tempo de Deus não é contado, então tem tempo ainda. Enquanto o homem atrapalha e atrasa a obra de Deus, Deus continua trabalhando para resgatar o homem. Porque o projeto maior de Deus é você, sou eu, é o mundo. É o projeto maior de Deus. É a criação da menina dos olhos de Deus, é o homem. Por ser mais querido. Jesus, tão perfeito, tão lindo, tão amado, se tornou esse homem. Mas Jesus mostrou para cada um de nós que ele poderia viver sem pecado. Vocês pensam porque ele era filho de Deus, ele não poderia pecar? Se ele desobedecesse a Deus, estaria pecando. Bastava uma desobediência. Bastava ele ter dado ouvido a Satanás lá no monte. Mas na autoridade do nome de Jesus, Satanás saiu batido em nome de Jesus. E é assim que você tem que fazer com ele. Sai. Só o Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Acabamos de ler a palavra. Só a Ele darás culto. Não se engane. Tem muita gente por aí tentando te enrolar, tentando mentir para você, tentando te enganar. Mas a Bíblia não deixa você ser enganado. A Bíblia diz que virão falsos mestres, falsos profetas, e tentarão enganar muitos. E se possível, se isso fosse possível, enganaria os escolhidos. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor tem protegido os seus escolhidos. E eles não serão enganados. Porque quem nos protege, irmãos, é o revestimento do Espírito Santo. Eu falo sempre, nós temos que desejar esse revestimento. Temos que buscar esse revestimento. Porque é Ele que nos protege contra as astúcias do diabo. Contra cairmos nas ciladas dele. Podemos, muitas vezes, nós vacilamos, nós erramos, nós pecamos às vezes, né? O inimigo tenta nos enrolar também. Mas Deus não permite.
Não permite que ele nos toque, porque nós estamos revestidos no poder de Deus. Queridos, deseje ardentemente ser revestido do Espírito Santo, porque aí mora a sua segurança. Quando Jesus voltar, seremos atraídos nas nuvens do céu, através do Espírito Santo que está em nós. Ele vai subir junto com a igreja, porque Ele está na igreja. Ele é a vida da igreja, assim como Ele é a vida de Deus. Ele é a vida da igreja. Amém? O Senhor merece umas palmas. Glória! Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Eu escolhi 3 pequenos temas aqui, eu espero não tomar muito tempo. Um é, para sermos como Jesus. Sermos como Jesus. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele morreu, se entregou, deu a sua vida por nós, para que aprendêssemos com Ele. Sermos obedientes até a morte. Estamos batalhando aqui para ter vida? Amém? Estamos batalhando aqui para ter vida eterna. Amém? Mas essa vida aqui não tem valor não, irmãos. Ela passa. Ela é passageira. Tem criança morrendo. Tem jovens morrendo. Tem velhos morrendo. Tem todo tipo de pessoa morrendo. Tem gente sendo mortas aí no meio da rua, com tiros até perdidos. De todas as maneiras. Você não sabe se amanhã você está vivo. Quem pode me garantir a sua vida até amanhã? Eu não posso. A minha vida eu não posso garantir até amanhã. Com certeza você também não. Você não sabe o que você vai encontrar na rua. Você não sabe se vai... Na minha casa, irmãos, caiu raio. Destruiu uma parte lá. Raio. Sabe onde a gente estava? Na igreja. Mas a Defesa Civil, um rapaz da Defesa Civil disse que se nós estivéssemos lá dentro, a gente podia ter morrido. Eletrocutado. Porque foi muita força. Chegou assim, né, rachar a pilastra, quebrar, cair pedaço da casa. Então foi uma coisa assim tremenda. Eu glorifico a Deus porque a gente não estava lá. Amém? Não vem ao caso, estou só falando para vocês o quanto a nossa vida é frágil. O quanto nós dependemos do Senhor. Né? Mas para sermos o seu discípulo, o seguidor real de Jesus, é para isso que o Senhor ficou um tempo aqui na terra. O Senhor viveu só 30 anos, mas Ele teve só 3 anos para preparar os discípulos. Incrível, né? Em 3 anos, Jesus preparou os 12 para ser apóstolos. Porque quando chegaram a ser apóstolos, eles já tinham seus próprios discípulos. É tanto que nós temos aquela passagem que fala, Jesus envia os 70, né? Os 70 discípulos. Então, antes de Jesus morrer, já havia muitos discípulos. E os 12 eram aqueles apóstolos que dariam continuidade ao reino de Deus. Então, para isso, nós estamos aqui hoje. Somos os herdeiros de Cristo. Herdamos a palavra, herdamos a vida eterna, herdamos a vida com Deus, herdamos ser discípulos e propagar a palavra, como está em Marcos e como está em Mateus 28. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, lá em Marcos, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, como fizemos ontem, né? Que maravilha, né? Foram só 3, pena, né? Mas nós estamos de grão em grão, crescendo, em nome de Jesus, fazendo discípulo. Até brinquei com as meninas, temos mais 3 braços fortes para o trabalho, né?
De hoje em diante, elas são discípulas. Ele é discípulo. E vai continuar o legado do Senhor, ganhando almas para Jesus. Este é o mistério da obra do Senhor. Continuidade. O legado de Jesus. Da vida à vida. Trazer vida àquele que não tem. Amém? Então, para sermos discípulos, precisamos ser obedientes até a morte. Eu peguei um exemplo aqui de um discípulo que eu gosto muito, e vocês verem como o Senhor age na vida do discípulo. Nós temos muitas coisas que nós não vivemos. Está em nossas mãos. Jesus disse que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Depois que ele ressuscitou, ninguém mais tem o poder, só ele. Mas que através do seu nome, nós faríamos muitas coisas. Ele diz, farão obras maiores do que essas que vocês estão vendo que eu estou fazendo. Que é curar leproso, curar cego, curar mudo, surdo, levantar mortos. A igreja de Deus está muito aquém do que o Senhor tem para nós. Não precisa me olhar com esse cara não, meus irmãos. Não sou eu que preciso fazer isso não. Você criança, você jovem, você moço, você senhor, senhora, como eu. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantos já foi curado aqui nessa igreja? Nesta? Eu também. Há poucos dias, minha filha foi ungida dentro do hospital e foi curada. Não teve uma confirmação do médico, que o médico nem ficou sabendo da cura. Mas eu vi, o Senhor me mostrou, uma mão tirando um tumor dentro do rim da minha filha. E me chegou bem perto de mim e me mostrou. Primeiro ele me mostrou o rim todo destruído. E depois ele tirou aquele tumor e mostrou na mão dele o rim perfeito. E depois que o médico fez os exames, que falou que ia fazer até biópsia da minha filha, o exame não deu nada. O médico não ficou sabendo que o Senhor Jesus curou, não teve essa oportunidade, mas a minha filha, eu e o Miguel e o Robson, né, que estávamos lá, ungimos, eu já tinha tido a visão, na hora da unção nós oramos e eu criei que ela já estava curada, e ela teve alta e foi para casa. Ela estava aqui ontem com a gente. E tenho certeza que aquilo era um câncer, irmão. Porque foi Deus que falou. E foi só eu que vi. Então, a certeza é minha. E é isso que o Senhor fala. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor me mostrou, porque ainda não tinha a confirmação e precisava eu saber que Ele estava agindo. Porque Ele é maravilhoso. E porque Ele faz. Ele faz maravilhas. É preciso você crer. Não deixa, irmãos, quando você orar pelo seu filho, ou orar pelo irmão, não deixa a dúvida pegar você. Sim, eu creio. O Senhor pode todas as coisas e Ele permite que eu coloque as mãos. Você vive para o Senhor? Se você viver para o Senhor, você tem essa autoridade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome que o diabo estremece quando ouve. Poderia ficar aqui contando para vocês a noite toda de bênçãos e maravilhas que eu já presenciei do Senhor. Mas nós não podemos, né, prender vocês. Amanhã é dia de trabalho. Amém? Então, ouve aí, irmãos. Um certo discípulo, obediente ao Senhor,
Ouve, irmãos, o que aconteceu com ele. É Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26. Vou ler todo o texto aqui. É meio grandinho, mas é maravilhoso, eu sei que vocês vão gostar. Muitas pessoas conhecem, né? O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Presta atenção, irmão, estava deserta. Deus está mandando ele ir para lá. Levantou e foi, não questionou, obedeceu. Levantou-se e foi. E eis um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. O carro, vocês sabem que tipo de carro que é, né? Aquele carro puxado a cavalos, né? Que é a carruagem linda, né? Maravilhosa, carruagem de gente poderosa. E regressava, assentado em seu carro, lia o profeta Isaías, o que nós acabamos de ler agora mesmo, né? E disse o Espírito a Filipe. Irmãos, Filipe estava lá. Filipe obedeceu, estava na beirada da estrada deserta. De repente, surgiu aquele carro. E o Espírito Santo disse a Filipe: achega-te, ajunta-se a este carro. Uma observação aqui mais, irmãos. Este capítulo que eu estou lendo é Novo Testamento, não é Velho Testamento. Sabemos que lá no Velho Testamento, onde Deus fazia coisas maravilhosas com os profetas. Mas aqui era um discípulo. Filipe, um simples discípulo como nós. E correndo Filipe atrás daquele carro, ouviu que ali o profeta Isaías e disse: entendes tu que lê? Ia correndo do lado do carro e conversando com o eunuco. Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha a resposta para nós, hein, irmãos. Se nós não ensinarmos, as pessoas não vão saber. Precisamos testemunhar daquilo que Deus faz, para que as pessoas fiquem sabendo. E rogou Filipe que subisse com ele no carro e assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação e foi tirado do seu julgamento. E a quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. Quem contará a sua geração? Ele é eterno. Ele é eterno. Ele vive e reina para sempre. Glória a Deus. E respondendo o eunuco a Filipe, diz: rogo-te, que de quem este diz o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando pelas escrituras, lhe anunciou Jesus. Indo eles caminhando, chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco: eis aqui a água, que te impede que eu seja batizado? Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito que, se crês de todo o teu coração. Respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha aqui, outro milagre. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e passando anunciando o evangelho a toda a cidade, até que chegou em Cesareia. Que lindo, né, irmãos? Essa palavra aqui bastava para dizer o quanto Jesus é maravilhoso.
Você viu que eu li lá, Isaías 53 falava exatamente isso. Cordeiro que foi levado para o matadouro. E aqui aquele homem tentava entender por que a Escritura falava, de quem a Escritura falava. Era um profeta? Era quem? Eles não tinham esta palavra como nós temos hoje. Toda a palavra que temos hoje aqui dos apóstolos, escritas, cartas de Paulo, nós temos uma riqueza na nossa mão, nós temos um tesouro. Vamos aproveitar, tesouro de conhecimento. É muito maravilhoso, irmãos. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu ainda não tenho tudo na minha mente. Uma vez uma pessoa até me fez sentir assim mal, dizendo assim, não vou competir aqui não, nós estávamos fazendo uma gincana. Vou competir aqui não, porque a irmã Joana sabe tudo. Eu falei, não sei tudo não, gente, eu só estudo, mas eu não sei tudo não. E nunca vou saber, é muita coisa. E você não entende uma coisa, um versículo da Bíblia tem uma mensagem. Isso aqui é revelação do Espírito Santo. Se você não tiver unção, não tiver o poder de Deus, não tiver na hora Deus querendo, você vai saber isso? Quando Deus não quer, você não sabe, irmão. Não adianta. Pode ler, decorar. Igual eu falo vários textos de cor. Você só vai entender quando Ele quiser. Mas Ele manda uma coisa. Olha, lê, guarda no coração, porque no momento certo eu te farei lembrar. Você já passou pela experiência de estar falando com alguém, de repente você lembrar um versículo e falar para ela? Eu já. Se você tiver ele gravado no seu coração, no momento certo, na hora certa, Deus vai te fazer lembrar. Isso nós ensinamos para nossas crianças também, né? Que quando a criança estuda bastante, e ora e pede a Deus para abençoar, na hora Deus faz lembrar. É muita experiência que nossos filhos já passaram assim. Ou estudou? Ora, pede a Deus para Ele não deixar você esquecer, na hora você vai lembrar. E é assim que acontece. Meus filhos puderam viver muitos milagres, porque a gente cria na palavra. A gente usava a palavra e a gente fazia tudo para ser servo. Fazemos tudo para ser servo, até hoje. Temos uma meta. Vamos até o fim. Se for para morrer, vamos morrer. É para a glória de Deus. Amém? Como alcançar essa bênção? Gente, prometo. Uma das outras. Tem mais duas. Como alcançar essa bênção? É isso que eu acabei de dizer. Ó. Até anotei aqui no meu papelzinho. Ser como Ele é o princípio de um bom discípulo. Seguir os passos do Mestre. Ter total submissão. Ser obediente até a morte. Até a morte. Quantas vezes eu fico fraca, desanimada, e fico assim, Jesus, não dá mais não, né? Já deu. 40 anos de trabalho, Senhor. Possível, Senhor. Já deu, né? Como já deu? Está andando? Está comendo? Está dormindo? Está vivendo? Já deu? Só vai parar quando estiver debaixo da terra. Quando morrer. Porque, irmãos, até mesmo deitado na cama de hospital, você pode testemunhar, porque eu já fiz isso. Levantei do meu leito operada, impus as mãos na pessoa e ela ficou curada. Dentro do hospital. Então não tem limite para Deus. Sou melhor que você? Não. Eu uso minha fé. Eu me submeto. Eu obedeço. Eu quero caminhar.
Vocês acham que é fácil ser discípulo do próprio filho? Imagine, irmãos. Ainda mais uma pessoa como eu. Eu sempre fui uma pessoa muito dura, muito sagaz, muito, não vou falar arrogante, porque não fica bem, né? Servo de Deus ser arrogante, mas é mais ou menos por aí. Submeter. Já questionei algumas vezes, tive que pedir perdão tantas vezes. Mas pela misericórdia de Deus, para ser discípulo, eu me submeto. Em nome de Jesus. Uma das maiores dificuldades que as mulheres têm de ser submissas aos seus maridos. Estou mentindo? Mas se você for discípula de Jesus de verdade, você vai entender. Você vai submeter. Você vai humilhar. E você vai ter vitória. Aleluia. Você vai ter a autoridade que eu estou tendo agora para falar com você. Porque você se humilha. Você se coloca na posição de servo, na posição de lavar o pé do teu irmão. Vira para o seu irmão agora e diz assim: meu irmão, eu preciso lavar o seu pé. Agora que é a parte principal da pregação. Ele é o homem da bacia, da toalha. E se você não pegar essa bacia, essa toalha, você não vai ser discípulo nunca. Irmãos, é tão gostoso lavar o pé do irmão. Porque lavar o pé, né, figuradamente, é uma coisa humilhante, né? Se abaixar, pegar uma água, toalha. Irmãos, eu recebi lavagem de pé com carinho e com beijo no meu pé. Aquilo me matou. Assim, de humilhar, entendeu? Meu Deus, eu sou nada, misericórdia. Ganhei beijo no pé. Mas Jesus fez isso para você entender. A lavar o pé é o cuidado. Claro que algum dia você vai precisar. Você vai precisar de cuidar de alguém. Tem vezes que não é só o pé, não. Tem vezes que dá de dar banho mesmo. Uma pessoa enferma, uma pessoa acamada. Tem pessoas aqui que passam por essa experiência, sabe o quanto é difícil. Lavar o pé é o mínimo quando tem uma pessoa doente que precisa tomar um banho. Eu tive com meu marido no hospital, ele ficou muito ruim. Eu não tive condição de dar banho nele, eu não tinha forças para dar banho nele. Graças a Deus que ele tem um monte de filho, né? E ele não ficou sem banho. Irmãos, isso é um lava-pé. É cuidar de alguém. Você socorrer alguém. Você cuidar de uma pessoa enquanto a outra vai ali, segura aqui meu filho. Ou fica um pouquinho aqui com meu filho. Ou eu preciso de um prato de comida. Isso é um lava-pé. É um cuidado. Minha irmã lá está doente. Ela está precisando de ajuda. Eu vou correr lá. Eu tenho pouco tempo, mas vou lá, vou lavar uma roupa para ela. Vou botar a roupa dela na máquina, vou botar no varal. Ou eu vou levar uma tigelinha aqui com um caldo. Então, lava-pé. É um socorro. E as pessoas hoje estão perdendo isso. Estão perdendo tempo demais com bobeira, com coisas que não tem nada a ver. E nós estamos tendo a oportunidade de ter o nosso Geavite em cada casa, onde você pode servir, onde você pode conhecer a pessoa mais de perto, onde você pode repartir o seu pão com ela. Gente, como é gostoso repartir o pão, né? Eu não sei como é que meus irmãos aguentam comer o que eu faço, mas é feito com muito amor. Aleluia! Deus abençoe, queridos. Vocês são lindos. Mas é feito com muito amor. E creio que os irmãos também que compram na padaria o seu pãozinho, ou o que for, um bolo, ou o que for, que você compre, que você não tem tempo de fazer, que você não saiba fazer, que tem as meninas de hoje não querem saber de cozinha.
porque suja muito prato, suja muita panela. E é horrível mesmo, é difícil. Esse dia da semana eu lavei, de um dia só, 3 panelas de pressão. Eu falei, Jesus tem misericórdia, eu estou lavando 3 panelas de pressão. Isso é absurdo. E eu tenho 2 panelas elétricas ainda. Estou frita. Não dá, não. Mas quando a gente faz com amor, irmão, tudo dá. Tudo dá. Você trabalha de madrugada, você dorme meia-noite, fazendo jantar, mas serve, lava o pezinho. E depois, irmão, uma satisfação enorme, porque você está servindo. Você sabe que você está imitando. Eu estou sendo um pouquinho como Jesus, que deu tudo. Ele deu tudo. Por que eu não posso dar um pouquinho? Né? O inimigo, irmão, às vezes faz de tudo para colocar separação. Não vou. A gente quer fazer as coisas para esse irmão aí, ele fica desdenhando a gente. Dá não. Eu já tive o desprazer de ver a pessoa jogar o que eu dei para ela fora. Mas eu relevei porque a pessoa não era serva. Então isso acontece. Mas você tem que continuar. A obra é de Deus. Jesus foi levado ao matadouro como um boi ou uma ovelha. Ele não abriu a sua boca. Ele não questionou, dizendo assim, não quero, não vou, não posso, não preciso estar aqui. Jesus podia ter pedido os anjos para ajudar, podia ter pedido outra pessoa para morrer no lugar dele. Ele podia fazer isso. Mas ele foi lá com um propósito, uma decisão. Ele renunciou. Essa palavra aqui, irmão, não é brincadeira, não. A palavra renúncia. Era para eu ler o texto, mas eu não vou ler, só vou dizer. A renúncia é um requisito, é o principal requisito de um discípulo. Não existe você servir o Senhor sem renunciar a alguma coisa. E a palavra diz que a primeira coisa que nós temos que negar é nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É ordem. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga. Não é de mão vazia, não. Carregando a cruz. Aí você vai carregando. Tudo que há em você é a sua cruz. É os seus questionamentos, é os seus problemas, é a sua família, é a sua vida, é a sua dor. Estou aqui com meus pezinhos doendo aqui. Aí você pode, algumas pessoas falam assim, é porque está de salto. Não é, irmãos, o salto é exatamente para me ajudar. O salto me ajuda. Lembrei da dor agora porque é o costume, mas quando eu estou de salto eu sinto menos dor. Meus pés é que tem problema. Mas amém. Probleminha de nada que o Senhor vai tirar em nome de Jesus. Então, queridos, para renunciar, a renúncia é para a glória de Deus. É para você ser igual a Jesus. Ele não renunciou lá ao trono, a glória, a majestade, o poder. Renunciou tudo, irmãos. Tudo. Ele se tornou um ninguém aqui na terra. Ou um Joãozinho, José. Mas foi para a glória de Deus. Que lá em Mateus 28, versículo 18, não se me engano é 18 ou 16? 16, 17, 18, por aí. Está escrito lá. Assim que Jesus ressuscitou, ele diz assim, vocês agora vão para Galiléia, me espera lá. Se ele estava falando com os discípulos, não podia dizer tudo de uma vez? Pensa comigo. Mas ele deu uma ordem, vai para Galiléia, me espera lá. Lá eu vou falar tudo o que vocês têm que fazer.
que eles fizeram? Todo mundo para Galileia. Quem não queria ouvir Jesus? E a primeira coisa que ele disse para eles lá foi o seguinte: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. E aí vem aquela promessa maravilhosa: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória! Então Jesus está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. E você pode fazer a obra de Deus. Ele vai garantir. É só você se colocar na mão dEle, buscar o Espírito Santo e querer servir. E aí, você vai ter uma vida diferente. Você vai ter uma nova vida em Cristo. Porque a Bíblia diz que para nós termos a vida com Ele, é preciso rejeitar. É preciso deixar tudo para servir a Ele. E agora você vira para o seu irmão e diz assim: irmão, eu quero lavar os teus pés. Mas fala de verdade, tá, irmão? Se for de mentirinha, não precisa falar, não. Por favor. Irmão, eu quero lavar os teus pés. Isso que significa que você está dizendo assim: irmão, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ter uma bacia e uma toalha. Amém? Então, houve muitos, né, que questionou: Senhor, como esse texto que eu falei com vocês, de João 3, que fala sobre Nicodemos. Nicodemos era um homem muito rico. E ele foi até Jesus para saber: Senhor, como eu posso fazer para me salvar? Pergunta simples, né? O Senhor respondeu simplesmente também: guarda os mandamentos. Senhor, mas eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Então tu salva, né? Ai, que legal. Aí Jesus: então falta só uma coisa. Aí vem a renúncia. Renunciar. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Mas a Bíblia diz que ele não gostou da palavra de Jesus e saiu muito triste. E teve outro que chegou para Jesus e falou assim: Jesus, onde o senhor mora? Ele falou assim: a raposa tem seus covis. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde morar. Então ele não podia levar ninguém para a casa dele. Né? Menos mal, né? Então ele ia levar todo mundo para a casa dele. As raposas têm seus covis, né? E não sei quem outro bicho lá que ele falou que tem suas tocas, né? Mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. As aves, né? As aves têm os ninhos. Tudo bem. Então, aquela foi a resposta de Jesus. O outro diz assim: Senhor, eu quero ir com o Senhor, mas deixa eu enterrar primeiro o meu pai. Esperar o pai morrer para enterrar. Senhor, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Irmão, eu achei essa palavra tão estranha, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Isso quer dizer, irmãos, que o mundo aí fora está morto. Que não precisa se preocupar com pessoas que estão lá, que não quer saber. Você tem que se preocupar com aquelas que querem. Falou de Jesus para a pessoa deu ouvido, gruda nela, irmãos. Não deixe escapar, não. Ama, lava os pés dela, até ela se converter. Você ama uma pessoa, você quer ver essa pessoa salva. Trabalha com ela. Leva o amor de Deus para a vida dela. Lava os pezinhos dela. E Deus vai te abençoar. Você vai ganhar um discípulo.
E a Bíblia diz que quem ganha uma vida vale mais que o mundo inteiro uma vida, irmãos. Quanta riqueza você vai ganhar? O mundo inteiro, vale mais que o mundo inteiro uma vida. Você salva ela do inferno. Pensa. Quando você ganha a vida para Jesus, você salvou ela do inferno. Ela podia ser condenada eternamente. E aí, teve outro que chegou para Jesus perguntando: Senhor, como vou fazer para ter a vida eterna? O Senhor falou assim: é necessário nascer de novo. E aí ficou o problema mais difícil ainda. Como? Nascer de novo? Mas eu já sou velho. Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não entendia nada das coisas do Espírito, mas você está aqui hoje. É para entender as coisas do Espírito. Não é para ficar neutro, não. Não é para você ser um ouvinte esquecido, não. Não é para você ser visitante da igreja, não. É para você aprender. Nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Aquilo que eu já falei. Que você precisa buscar o Espírito Santo. Que você precisa crer no Espírito Santo. Que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E que você precisa ser revestido do Espírito Santo. Para que você tenha autoridade. Para que você possa livrar do pecado. Para que você possa ganhar almas para o reino de Deus. E ser uma bênção. E ser arrebatado no dia do arrebatamento. Nicodemos não entendia. Nascer da água do Espírito para ele era muito difícil. Quantos questionam isso? Como nascer do Espírito? Como nascer do Espírito? Você nasce do Espírito à medida que você se apodera das bênçãos de Deus. À medida que você vai buscando as bênçãos de Deus. À medida que Deus vai te enchendo. Deus vai te usando. E você vai cada dia mais tendo experiência. E falando com Deus. E buscando Deus. E estando com Deus. E desejando estar com Ele no seu TSD. Nunca vamos deixar de falar isso aqui, irmão. Esta igreja que zela pela tua vida. O nosso objetivo único é que você alcance a vida eterna. Muitos pensam que os pastores estão aqui para ganhar dinheiro. Ontem, ouvindo o pastor ensinar sobre isso, eu pensei exatamente isso. Que muitos falam que os pastores ficam buscando dinheiro. Irmãos, mas se o pastor não falar sobre isso, você não vai herdar o reino do céu. E isso vai pesar para ele também, que vai ter que dar conta da sua alma. Porque ladrão não entra no céu. E lá em Malaquias 3:10 fala que quem não entrega o dízimo é ladrão. E está roubando de Deus. Se o pastor zela pela sua vida e ele não dizer: meu filho, você precisa ser dizimista, ele está negligenciando esta parte do pecado, que você vai ser um ladrão. E não vai ter nem desculpa para você, nem para ele. Porque ele está aqui para ensinar. Amém? E quando você nasce de novo, a primeira coisa que você faz é a gozo e a alegria de entregar. É muito pouco que você dá em troca de tudo que você recebe. A Bíblia diz que é 100 vezes mais. 100 vezes mais. Não negligencie. Seja um verdadeiro discípulo. Nasça de novo. Senhor, eu quero ser um verdadeiro discípulo. Eu quero nascer de novo. Eu quero... Irmãos, até hoje eu oro dessa maneira. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer todo dia. Eu não quero ser uma velha criatura. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero nascer de novo. Eu quero me encher do Espírito Santo.
Diga para o seu irmão: irmão, eu vou lavar os seus pés. Afirma. Afirma que você vai fazer. Eu sou um discípulo. Eu tenho a bacia e a toalha. Eu vou lavar os seus pés. Glória. O legado da bacia e da toalha não é para qualquer um. É para você. Você deixou o mundo. Você deixou o pecado. Você deixou uma vida lá fora. Você vive para Deus. Seu trabalho é para Deus. O seu dinheiro é para Deus. A sua saúde é para Deus. A sua família é para Deus. O seu amor é para Deus. O seu cuidado é para Deus. Sua alegria é para Deus. Sua felicidade e tudo mais, o seu futuro. Tudo é para Deus. E para a glória dele. E se você for um verdadeiro lavador de pés, você vai conseguir uma riqueza incomparável, incontável. Mas conheça a palavra, esmiúce a palavra. Quando eu era criança, a coisa mais linda que eu achava era aquele texto que falava que eu tenho um tesouro no céu. Que lá eu posso colecionar as pedras na minha coroa. Porque foi lido aqui, na palavra. Eu não posso pregar tudo isso. Eu deixo você com a bacia e a toalha em nome de Jesus. Amém. Ficamos de pé?